E agora eu tenho a honra de chamar nessa conferência alguém que particularmente moldou muito meu coração através das suas ministrações. Quantas vezes, limpando, lavando a louça, limpando a casa, eu ouvia essa mulher, e às vezes o balde ia para um lado, a vassoura ia para o outro, e eu estava lá jogada no chão ouvindo as ministrações dela. Deus tem levantado ela para levantar um exército de mulheres no Brasil. Ela que é esposa, mãe, escritora, conferencista, mãe de 4 filhos, uma mulher incrível. Eu quero chamar agora uma palavra que impactou o nosso coração, Helena Tanuri. Olá, queridas, é uma alegria tão grande estar com vocês na Conferência de Mulheres Abba Pai. E eu sei que Deus tem preparado coisas lindas para cada uma de vocês, para cada uma de nós. Porque enquanto você é ministrada aí, nós também somos ministradas aqui. Enquanto liberamos a palavra, enquanto estudamos, enquanto buscamos do Senhor aquilo que Ele quer e tem para derramar sobre nós nesses dias. Então tenha as suas expectativas naquele que é o autor da nossa vida, o consumador da nossa fé e aquele que quer nos ensinar e nos conduzir todos os dias. Amém? Você está com seu coração cheio de expectativa em Deus? Nele você pode colocar todas as suas expectativas, porque nele nossa esperança não é vã. Nós não somos frustrados quando confiamos no Senhor. Amém? Então se aquete aí e se ajeite de uma maneira que você vai receber essa palavra sem muitas intervenções, sem muitas interferências, ok? Pega a sua Bíblia e se você estiver acompanhando comigo o texto bíblico através do celular, quero te dar uma sugestão. Desative e coloca no modo avião para que as mensagens do WhatsApp e outras seduções não desviem a sua atenção da bendita palavra de Deus. Reserve esse tempo para receber diretamente do Senhor o que Ele quer falar com você. Amém? Muito bem, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 1. Antes de nós lermos o texto que vai ser a partir do verso 9, eu queria só dar um pano de fundo em que momento histórico nós estamos aqui, né? O Senhor enviou Moisés ao Egito, Moisés tira o povo do Egito, o povo volta para Israel. Depois de 40 anos, Josué lidera o povo para conquistar a terra de Canaã. E o povo então começa a lutar as batalhas onde Deus promete que vai entregar a terra ao povo, não é isso? E no livro de Juízes, especificamente, o livro de Juízes é um livro muito interessante, ao mesmo tempo, ele ensina muito, mas ele é um pouco triste. Porque o livro de Juízes, ele mostra a decadência do povo de Israel. Ou seja, Deus dá ao povo a terra prometida, o povo entra em Canaã, há a distribuição da terra para cada tribo, para as 12 tribos, exceto a tribo de Levi. A tribo de Levi, gente, ela era uma tribo que estava infiltrada, vamos dizer assim, em todas as outras tribos, em todos os outros territórios, ensinando ao povo de Israel as leis do Senhor. E a tribo de José foi dividida em 2, com o nome dos seus filhos, Efraim e Manassés. Aí sim, 12 tribos, e cada líder de tribo era responsável por conquistar e por tomar a terra como Deus falou. Vocês vão tomar a terra. Eu estou executando juízo sobre o povo que está em Canaã, os cananeus, os jebuseus e todos aqueles povos que habitavam a terra. E o povo de Israel, então, vem, passa o Jordão e Deus começa a fazer a limpa e entregar a terra nas mãos do seu povo. Aquele pedaço de terra, gente, já tinha sido entregue a Abraão. Vocês se lembram? Mas aí, quando Jacó desce com seus filhos para o Egito, por causa da fome que houve na terra, o povo se estabelece no Egito e moram ali. E durante 400 anos o povo fica no Egito, se torna escravo. Deus liberta o seu povo e vai restituir a terra que ele já tinha prometido a Abraão. É assim? E nós estamos aqui. Só que nesse período, Moisés já tinha morrido, Josué já tinha morrido, e Josué, ele cometeu uma falha. Ele não suscitou um líder após ele. Como
Moisés fez, né? Moisés passa o bastão para Josué, mas Josué não passou o bastão para ninguém. Por isso que em Juízes, o livro é chamado de Juízes, porque a terra vai sendo julgada, né? Cuidada pelos juízes que Deus vai levantando para aconselhar, para corrigir, para julgar as causas. E ali a gente vai vendo no livro de Juízes essas histórias sendo contadas. E que histórias são essas? Histórias de quando o povo se desviava de Deus, o povo de Israel se desviava de Deus, eles não expulsaram todos os povos que estavam na terra, então eles começaram a absorver daqueles povos a idolatria. E eu quero falar um pouco sobre isso como pano de fundo, porque nós somos iguais, gente. Quando Deus ele estabelece algumas normas, algumas regras, ele não é para nos oprimir, muito pelo contrário, é para nos libertar. E ele queria que o coração do povo de Israel fosse totalmente dele. Porque é aí que mora a nossa alegria, a nossa paz, o nosso contentamento, esse relacionamento com Deus que nos liberta, que nos cura, que nos transforma dia após dia. Mas os povos antigos ainda estavam ali, muitos deles convivendo entre o povo de Israel, e aí havia uma contaminação. Então, no livro de Juízes, várias vezes você vai vendo, o povo cai, o povo se desvia, o povo vai para a idolatria. Aí clama a Deus, se arrepende, clama a Deus, Deus vem e livra o povo. Aí, que bom, Deus nos livrou. Daqui a pouco, entra de novo pela idolatria. Aí você talvez esteja pensando assim, Helena, eu não tenho esse problema. Não tem problema com a idolatria. A idolatria sempre vai ser um problema no coração do homem. Hoje, talvez você não adore ídolos em forma de quadrúpedes, de animais, e de feitos de ouro, de bronze, mas a gente adora o poder, a gente adora o dinheiro, a gente adora coisas que a gente pensa que são até legítimas, como o amor romântico, por exemplo, e a gente coloca coisas e pessoas no lugar que pertence só a Deus. E, inevitavelmente, nos desviamos dele. E quando nós nos desviamos de Deus, é um lugar de opressão. Quando a palavra no livro de Juízes fala opressão, significa que o povo era oprimido, significa que o povo sofria violência, o povo sofria perseguição, o povo era pilhado, saqueado no seu trabalho, eles eram oprimidos. E hoje existe outra forma de opressão, a opressão emocional tantas vezes, a depressão, a tristeza, a angústia, a insatisfação, a ingratidão, são também formas de opressão nos nossos dias. Então, enquanto eu te dou esse pano de fundo, que é o livro de Juízes, eu quero te dizer, achegue-se ao Senhor, viva pertinho dele, porque quando nós somos nutridas como filhas, perto do nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele nos cura, e Ele providencia tudo que nós precisamos. E é isso que eu quero falar com vocês nesse capítulo 1 de Juízes, a história de uma filha e de um pai. Vai aí comigo para o livro 9, para o verso 9, e aí você vai entender que Caleb, pai de Aquisa, que é a nossa protagonista dessa palavra, Caleb era da tribo de Judá, e a tribo de Judá, então, estava conquistando o seu território, ao sul de Israel, uma terra árida, não era uma terra como no norte, onde fica a Galileia, por exemplo. Era uma terra seca, sem muitas fontes de águas, uma terra mais apropriada para o pastoreio do que para o plantio, embora o pastoreio seja complicado também, onde não há pasto. É sempre um desafio para o pastor no território de Israel alimentar o seu rebanho. Quando a gente fala assim, leva-me a pastos verdejantes, tem lugares de Israel onde o gado é cuidado, as ovelhas, os bodes, as cabras são cuidados. Não é uma grama verdinha, como a gente pensa aqui, não. Então, eles estavam conquistando ali a terra ao sul de Israel e Judá, que era a parte que cabia à tribo de Judá. E no meio dessa batalha, nós vamos encontrar Caleb, trazendo um marido para sua filha Aquisa. Então acompanhe comigo, capítulo 1 de Juízes, a partir do verso 9, diz assim: Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na terra, no Neguebe e no Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir,
anteriormente chamada de Kiriat-Zefer. E disse Calebe. Então, até aí, entenderam? Eles estão nas batalhas conquistando a terra, tomando a terra que Deus disse que daria a eles por herança. E no meio disso tudo, disse Calebe: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Zefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos até aí. Gente, vamos pensar um pouquinho nessa mulher, Axa. E às vezes a gente lê o texto assim, a gente fica tão indignado, mas peraí, o pai de Axa oferece Axa assim como uma mercadoria. Não, quem conquistar tal cidade, eu vou dar minha filha para o casamento. Gente, é tão interessante que Axa, quando a gente vai lendo o texto e a gente vê que Axa, primeiro o texto diz que ela persuade o seu marido, vai lá e pede meu pai um campo. E depois ela mesma vem e pede ao pai as fontes, pede ao pai água. É tão interessante que quando ela desce do cavalo, o pai já fala: o que você quer, Axa? Por quê? Já conhece a filha. O pai conhece a filha. E eu fico vendo aqui que quando o pai, por exemplo, Calebe, ele fala, quem conquistar a terra, ele estava já escolhendo o marido para sua filha. Os pais escolhiam maridos para sua filha. Era um contexto cultural, isso naquela época era super normal. Hoje ainda, em algumas nações no Oriente Médio, ainda isso é super normal, os casamentos arranjados, né? Mas é claro que hoje também as filhas são ouvidas, mesmo acontecendo isso hoje ainda lá no Oriente Médio. Mesmo no povo de Israel isso ainda acontece. É tão interessante. Os pais gostam do rapaz, gostam da moça, mas é eles que vão fazer a decisão final, vão tomar a decisão final. Mas, enfim, eu fico imaginando que Calebe deve ter olhado para aquela filha dele, cheia de vontade, cheia de decisão, personalidade. Porque, gente, é isso que ela mostra aqui. Quando ela pede, ela fala com o marido: pede para o nosso pai, para o meu pai, um campo. Você vê claramente que Axa é uma mulher visionária, é uma mulher empreendedora, é uma mulher que pensa no sustento da família. Ela pensa num meio de trazer o pão, um meio de manter a família e de constituir herança para os seus filhos. Então, quando ela pede para o marido, ela fala com o marido, a Bíblia usa a palavra persuadir. Ela sugestiona, ela aconselha, ela vem e vai conduzindo ao marido e fala com o marido: pede para o meu pai um campo. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, ela mesma vem pedir ao pai água. E é tão interessante por quê? Porque aquele terreno, aquele lugar, era um lugar árido. A água ali valia ouro, né? Até hoje é assim. Então, Axa sabia o que ela queria. Então, só por esses elementos que estão aqui no texto, a gente vê que ela era uma mulher empreendedora, que ela era uma mulher decidida e que ela era uma mulher que sabia influenciar um homem. E é tanto isso, quando ela desce gente, eu consigo imaginar até a cara de Calebe. Vem, Axa, gente. O que você quer, minha filha? É lindo isso, não é? Mas o interessante é que ela pede para o pai, e é isso que eu quero parar aqui com você e pensar sobre isso. Quando nós temos dificuldades, ou quando nós temos planos, ou quando nós identificamos uma dificuldade na nossa vida, será que nós temos nos voltado para o nosso pai? Além de ser essa mulher focada, que sabia o que queria, decidida e tal, Axa tinha uma característica que nós mulheres devemos aprender com ela. Axa sabia onde buscar solução. Onde buscar solução para o problema. Ela se casou, e eu acredito que o pai, ele construiu esse pano de fundo. Quem
conquistar aquela cidade, eu vou dar minha filha por esposa, porque para casar com Axa não podia ser qualquer homem, gente. Tinha que ser um homem valente, um homem destemido, um homem com liderança, um homem que fosse lá buscar o negócio. Porque senão, se Axa casasse com um homem mais ou menos, ia ser um problema. Então o pai já identificando aí o perfil da filha, suas características, sendo um pai amoroso, ele já estabeleceu um padrão que fosse trazer para a filha um marido à sua altura, um marido corajoso, um marido valente, um marido arrojado, porque ele reconhecia esse talento na própria filha. Então, só para fazer um parênteses, muitas vezes Deus envia situações para a gente que a gente não entende muito. Às vezes uma situação conflituosa, uma situação difícil, uma situação que a gente não está gostando muito de passar por ela, mas aquela situação é adequada para tirar o melhor de você, para te prover o melhor, para cuidar de você, para forjar você, para esticar você. Várias situações. Então, se você hoje está passando por uma situação que não é bem o que você gostaria de passar, fica firme aí, porque Deus te ama e Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Assim como Caleb sabia o que Axa precisava, que não podia ser um homem muito brando, um homem muito, talvez, recluso, caseiro, um homem sem muita iniciativa, porque senão a filha não ia ter uma pessoa que fosse fluir junto com ela na sua liderança, no seu foco e na sua maneira de ver as coisas. Então, Deus, Ele muitas vezes, nos conduz por caminhos porque Ele quer colocar nas nossas mãos o melhor que Ele tem para nós. Mas o interessante é que o Caleb tinha essa visão, e Deus tem essa visão a nosso respeito, mas é lindo que ela fala com o marido, dá a terra, e depois que recebeu a terra, ela viu que não era só terra que ela precisava de água. Porque não adianta você ter um campo se você não tem água. E aquela terra, especificamente o sul de Israel, que faz ali fronteira com o Egito, é uma terra árida, pedregosa mesmo, gente. Então precisava de fontes de águas. E quando você sabe que tem uma necessidade, onde você vai? Em quem pode resolver a questão. Será que a gente tem feito isso? Gente, muitas vezes a gente busca resolver os problemas no lugar errado. A gente busca conselho no lugar errado. A gente busca esperança no lugar errado. Renovo, força, vigor, visão no lugar errado. E aí, não flui, não acontece. E às vezes a gente acrescenta tantas dores à nossa jornada, porque a gente não sabe pedir. A palavra de Deus diz assim, olha, vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal. No contexto que esse texto é dito, vocês pedem mal porque vocês pedem para gastar nos seus deleites e prazeres, ou seja, é um pedido egoísta. Mas nós também pedimos mal, buscando conselho em quem não pode nos aconselhar. Você vai buscar, por exemplo, conselho para um casamento quebrado em uma outra amiga que também está com um casamento quebrado? Entenderam? O que você vai ouvir dessa amiga muitas vezes? Ah, larga esse homem, minha filha, a fila anda. Não. Se você está com o seu casamento quebrado e você está buscando reconstrução, você vai onde você vai encontrar a solução. Então você vai pedir a Deus. Primeira coisa, você vai pedir a Deus que te dirija. Segunda coisa, você vai abrir os seus olhos, vai ficar atento à direção de Deus, porque Ele vai fazer uma pessoa saltar aos seus olhos. Uma mulher mais velha, uma mulher que já esteja num casamento saudável há mais anos. Uma mulher que já percorreu uma estrada que você ainda não percorreu. Uma mulher resiliente, uma mulher que já teve seu casamento também restaurado numa situação difícil. Uma mulher que vive a palavra de Deus. E aí você vai buscar conselho. Você vai buscar ajuda. Agora entenda. Deus vai usar pessoas. Deus vai levantar pessoas. Deus se move através de pessoas. Mas vá primeiro ao seu Pai Celestial. Vá primeiro ao seu Pai Celestial. E fala com Ele, Senhor, quem pode me ajudar? Com quem eu vou falar? Me move, Senhor, a pessoa certa, me leva a pessoa certa, me orienta, me dá discernimento, me dá sabedoria, para quem que eu vou abrir o meu coração, para quem que eu vou contar o meu problema.
E hoje parte do problema que nós vivemos é porque as pessoas têm buscado solução onde ela não existe. Eu estou ilustrando para vocês aqui a questão de um casamento quebrado. Mas quantas outras situações surgem? Você está abrindo um negócio. Você vai buscar conselho onde? Você está com um problema com um filho adolescente. Você vai buscar conselho onde? Você está lidando com coisas íntimas, questões do seu próprio coração, da sua personalidade, às vezes uma questão do seu passado, pessoas que você não consegue perdoar. Onde você está buscando ajuda? Gente, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu sou grata a Deus porque Ele levantou os psicólogos, Ele levantou os coaches, Ele levantou gente preciosa que tem ajudado tanta gente. Mas quantas vezes a gente fala do nosso problema para um, para outro, para mais algum, mas para a pessoa principal a gente não fala. A gente não conta. Mas Deus sabe, Helena, Deus sabe, sim. Antes que a gente fale, Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele já sabia que Caim havia matado seu irmão Abel. Mas Ele pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? E Caim teve uma chance de ouro nas mãos de dizer: Deus, eu matei o meu irmão. Eu estou arrependido, o que eu faço? Eu fico imaginando, gente, como é que a história podia ser diferente se Caim tivesse rasgado o seu coração na primeira vez que Deus chamou ele para a conversa. A primeira vez que Deus chamou Caim para a conversa, Deus viu que o coração de Caim se entristeceu porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Então Deus chama Caim para a conversa e fala assim: por que seu coração está assim? Se naquele momento, eu fico imaginando, gente, é inevitável eu ficar viajando na maionese pensando, se Caim tivesse dito: Deus, eu estou chateadão, sabe? Porque eu fiz a minha oferta também, meu irmão fez a oferta, mas o Senhor aceitou a dele, não aceitou a minha, e isso me entristeceu. Eu queria saber o que eu fiz de errado. Talvez ali naquela conversa, Deus tivesse falado para Caim: Caim, sabe o que é, Caim? É porque Abel trouxe das primícias. Abel trouxe e me ofertou de todo o coração. E você simplesmente veio para cumprir um ritual. Como é que está o seu coração? Será que você reconhece realmente que eu sou o seu Deus, que eu tenho cuidado de você e que tudo que você tem vem das minhas mãos? Será que você reconhece isso, Caim? Eu fico imaginando, talvez Caim estivesse dizendo: não pensei nisso não, Deus, mas então deixa eu refazer a minha oferta. Sei lá, gente, 1000 coisas me passam pela cabeça, mas Deus chamou, e no final da conversa, mesmo Caim se mantendo duro, Deus fala com ele: olha, o pecado jaz à sua porta e cabe a você dominá-lo. Deus ainda deu a dica para ele, gente. E, gente, Deus não faz isso só com Caim. Deus faz isso com a gente. Quantas vezes Deus usa pessoas para nos advertir: não vai por esse caminho, vai dar errado. Não casa com esse moço, vai dar errado. Quantas vezes Deus nos chama para conversa: confessa, filho, limpa o seu coração aqui no meu colo, ó. Receba o meu perdão, receba uma nova chance, receba um recomeço. Mas a gente resiste, querendo resolver por nossa própria conta. E aí a gente se mete por um caminho de dores, um caminho de dificuldades, um caminho de morte. Axa foi inteligente. Ela já me pareceu inteligente desde o começo. Mas quando ela fala, ela fala com o marido, pede o campo. Depois ela vem e fala com o pai. E eu fico imaginando, gente, o que levou Caleb. O texto diz que deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quer dizer, ela pediu água, ele deu mais. É isso que os pais fazem. E eu fico imaginando o jeitinho de Axa. O que tinha nessa moça que Caleb era levado no bico desse jeito, né? Ela era forte. Eu fico imaginando Axa. Como é que a gente... Vocês imaginam os personagens bíblicos? Eu imagino. Eu posso estar imaginando errado, né, gente?
A Bíblia não nos dá muitos detalhes das características, mas eu fico imaginando Axa com esse jeito dela, que fez o pai dela escolher um marido determinado. Eu fico imaginando ela cheia de opinião e cheia de influência. Eu fico imaginando, talvez, os olhos doces, meigos, a fala macia. Eu fico vendo quando as filhas chegam para o João, meu marido, e passam a mão na barba dele e falam, papai. Ele já fala, como Caleb falou para Axa, o que você quer? E o coração já está capturado. Será que nós temos falado com Deus assim, papai, tu sabes que eu preciso de água, porque eu não consigo cuidar de um campo, pastorear ovelhas, bodes e cabras, eu não consigo desempenhar o meu trabalho, fazer o que eu tenho que fazer e deixar uma herança, se eu não tiver água, papai. E o pai dá para ela as fontes superiores e fontes inferiores. Eu não sei o que significa as fontes superiores ou as fontes inferiores. Eu imagino que pode ser as fontes superiores, talvez as fontes que vêm de uma montanha, né? Uma cachoeira, talvez, não sei. Uma fonte que está no alto de uma montanha, na fresta de uma rocha, não sei. E as fontes inferiores, como a gente já pensa, um poço, um lago, né? Um rio, um riacho, não sei. Mas se a gente transfere isso para o espiritual, a gente pensa assim, uau, as fontes superiores, aquilo que só Deus pode fazer por nós. Existem questões que a gente vive, desafios que a gente tem, que só Deus pode resolver. Não é assim? É o milagre, é Deus convencer o marido que não se rendeu ainda ao Senhor, essa obra não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. É Deus alcançar um filho e guardar a vida de um filho que se desviou do caminho. É uma doença, um diagnóstico terrível, que os médicos dizem, não tem mais jeito. É uma empresa que faliu, você investiu, se dedicou, mas enfrentou um tempo de crise e o negócio foi embora. Tem questões que só das fontes superiores podem jorrar para nós, gente. Milagres. O milagre da salvação, o milagre da cura emocional, da cura física, da cura espiritual. O milagre de ver restaurado um casamento quebrado. As fontes superiores. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, as águas que jorram do trono de Deus. Não busque em cisternas rotas o que só pode fluir do trono do Eterno. É de lá que vem salvação, é de lá que vem cura, restauração, recomeço, coragem, alegria, amor, fidelidade, fontes superiores. Mas o texto também diz que Caleb deu à filha fontes inferiores. Isso fala para a gente da nossa vida terrena, das capacitações, dos talentos, dos dons que Deus nos concede para que a gente possa viver a vida aqui. Tem gente que cruza os braços e fala assim, eu quero que o Senhor faça tudo por mim. E o Senhor, eu já fiz. Eu te dei capacidade, te dei inteligência, te dei tantos talentos, tantos dons. E o que você está fazendo com isso, filha? O que você está fazendo com as águas inferiores que Ele colocou nas suas mãos? Nesse tempo de pandemia, a gente vê claramente, a gente começa a enxergar claramente. Tem pessoas que a gente se prontifica para ajudar. E aí a gente vai e a gente leva, a pessoa perdeu o emprego, a gente leva o alimento, a gente leva a cesta básica, a gente tenta socorrer da melhor maneira possível, compartilhando aquilo que Deus nos colocou nas mãos, não é assim? Mas aí você vai uma semana, você vai, daí 15 dias você volta, daí um mês você volta. E você começa a perceber que aquela pessoa não está fazendo absolutamente nada.
ela não tem buscado uma outra porta de emprego, ela não tem batido procurando uma nova oportunidade, ela não tem orado e colocado diante de Deus a sua necessidade, pedindo que Ele abra uma outra porta de emprego, ela não se voluntaria para ajudar com aquilo que ela pode, dizer, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como, mas eu posso capinar o seu lote? Eu posso. Ela não vai atrás dessas portas, ela não usa os seus talentos. Em contrapartida, você vê pessoas numa situação adversa florescendo. É justamente por causa da diversidade que talentos que estavam enterrados vêm à tona. E ela começa um negócio novo, ela começa sendo solução. Eu fico vendo a ideia brilhante que teve essas pessoas que... Agora a gente entra em alguns lugares lá em Belo Horizonte, não sei se... Aqui também deve ter, acredito, não vi nenhum. Mas em Belo Horizonte agora você entra nos estabelecimentos, no supermercado, por exemplo, na farmácia. E aí tem um totem feito de madeira, escrito um caninho, e você pisa no pedal para o álcool gel cair na sua mão sem você precisar de pôr a mão em nada. E aí ali eles fazem um totem de madeira, falando, use o álcool gel aqui, incentivando as pessoas a se cuidarem, né, contra a pandemia, se protegerem. E aí você não precisa de pôr a mão. Eu fiquei olhando para aquela engenhoca e pensei, genial! Uma pessoa que no meio de uma crise e de uma dificuldade encontrou uma maneira de servir, de ser solução e trazer solução para a sua casa. São as fontes inferiores. Deus dá a todo homem, toda mulher uma capacidade. Deus dá talentos. Para uns Ele dá mais, para outros Ele dá menos, mas dá talento a todos. E aí você escolhe se enterra ou se faz florescer. E aí Deus pode acrescentar mais talento, mais dons e mais possibilidades nas suas mãos, porque você foi fiel com aquilo que Ele colocou para você cuidar. Caleb deu fontes superiores e fontes inferiores a Axa. E quando a gente transfere isso para o nosso relacionamento com o Pai Celestial, como filhas amadas que somos, nós também podemos reconhecer aquilo que jorra para nós das fontes superiores. Você pode se lembrar de tanta cura, de tanta alegria, de tanto renovo, de tanta esperança que Deus derrama sobre nós em dias tão difíceis. Ele vem e você sente o colo de Deus te envolvendo, te cuidando, te erguendo e falando, filha, você não está conseguindo andar não? Eu te dou colo e te faço atravessar. E você bebe das águas que fluem de Deus. Ele mata a sua sede. Aquela palavra que Jesus disse para a mulher à beira do poço em Samaria. Quem beber da água desse poço, fonte inferior, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, fonte superior, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Existem muitas pessoas que foram providas de fontes inferiores. E elas são bem-sucedidas, são empresários, negociantes, manicures, maquiadoras, gente de tanto talento, cantores, cantoras, artistas, médicos, dentistas, gente capaz, gente talentosa, gente que sabe ouvir, gente que sabe servir, gente que sabe organizar, gente que sabe lidar com finanças, mas não tem as fontes superiores, não tem aquilo que flui de Deus. Caleb deu para sua filha as fontes superiores e as fontes inferiores. A gente não sabe o fim da história, só sei que Axa era focada, sabia o que queria, tinha uma vontade firme e sabia ir onde precisava ir para solucionar uma questão. Otoniel, seu marido, era valoroso, corajoso, arrojado, valente, vencedor. Eu tenho uma impressão que eles viveram muito bem e resolveram seus conflitos, suas ideias, construíram. E eu e você? Será que nós podemos aprender com Axa a irmos na fonte certa
na pessoa certa, o Senhor. Não tem nada de errado de você abrir o coração para alguém que te aconselha, desde que essa pessoa seja direcionada pelo Senhor. Nós nos metemos em muitas encrencas porque fazemos escolhas por nós mesmas e não pedimos a orientação do Senhor, o caminho do Senhor, o conselho do Senhor, a mão do Senhor sobre nós. Senhor, me guia a pessoa que o Senhor quer usar. Levanta a pessoa que o Senhor vai usar para falar comigo, para me orientar, para me dar um conselho, para me ensinar, para me instruir. E, Senhor, me dá aquilo que só o Senhor pode me dar. Não dá para viver sem essa água. Você pode ter o campo, mas não dá para viver sem a água. E Ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. E eu quero te perguntar, o que você pode aprender com Axa? O que você pode aprender com essa menina que sabia onde buscar resposta, solução para os seus problemas, provisão, cuidado. Axa sabia que seu pai não a rejeitaria, não a expulsaria e não negaria o que ela pedisse. Ela era confiante no amor e no cuidado de seu pai. Será que nós somos confiantes no amor e no cuidado do nosso pai? Às vezes, traumatizadas pelos nossos relacionamentos terrenos, nós transferimos para Deus, colocamos na conta de Deus o fracasso, o desamor, o abandono do nosso pai terreno. Mas Deus não fracassa, Deus não abandona. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Se chegue ao Senhor nessa hora, fale com Ele: Pai, Papai, preciso de água. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao Senhor, como Axa se achegou a Caleb. Porque é no Senhor que nós temos as nossas fontes. Tem coisas que nós precisamos receber, Deus, que só o Senhor pode conceder-nos. Porções da fonte superior. Cura, libertação da nossa mente de pensamentos tão equivocados. Amargura. Nós precisamos ser livres, Senhor. Nós queremos caminhar na liberdade que Cristo conquistou para nós. Libera sobre nós, Senhor, as fontes superiores, Deus. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja recomeço, que haja cura. Aquela mulher que está ferida, Senhor, que está oprimida, Senhor, desesperançada, que ela conheça a Tua face amorosa, que o Senhor derrame sobre ela as Tuas águas de fontes superiores, derrama salvação, derrama cura, derrama renovo, Senhor, derrama esperança para aquela que foi ferida, para aquela que foi abandonada, ó Deus, para aquela que apanhou das mãos do homem a quem ela confiou. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com cura e com restauração agora na casa das minhas irmãs, Senhor. Ó Deus, renova aquela mãe, Deus, que foi maltratada, abandonada pelos filhos, ó Deus. Que está lidando com o filho que lida com drogas, que está lidando com o filho que queimou, Senhor, o caminho que caminhava com o Senhor. Deus, tem misericórdia, Deus. Sustenta essa mãe. Sustenta essa mãe, que ela seja nutrida pelas águas das fontes superiores, aquelas que vêm do Teu trono e aquelas que renovam por onde passa o rio de Deus. Todas as coisas são renovadas. Que o rio de Deus passe dentro da casa de cada uma dessas irmãs que estão diante dessa tela agora, desse computador, desse celular. Ó Deus, acessando essa conferência, o Senhor é o Deus onipresente, Deus. O Senhor está em todos os lugares. Então que elas sintam agora o Teu toque, o Teu cuidado.
e fontes de águas superiores jorrando sobre elas, limpando a amargura, tirando o medo, dando coragem, levantando a cabeça, restituindo a dignidade, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação em nome de Jesus. E, ó Pai, nós te pedimos, dê-nos também, Senhor, a capacidade de enxergar as águas inferiores, Senhor. Os talentos, os dons, as capacidades que às vezes o Senhor nos coloca nas nossas mãos e nós negligenciamos, desprezamos, desperdiçamos. Que não seja assim, Deus. Que cada uma das tuas filhas floresça, frutifique, para a glória do teu nome, que elas sirvam com o dom que receberam, que elas abençoem, que elas ajudem, que elas multipliquem. Ó Deus, em nome de Jesus, que elas sejam abençoadas sobre a terra, para suprir as suas necessidades e para alimentar os famintos, para cuidar das crianças vulneráveis. Levanta um exército de mulheres que se tornem, Senhor, evidências da fonte que o Senhor é, que a gente seja como as tuas fontes, porque a tua palavra de Jesus diz para aquela mulher à beira do poço: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Levanta, Senhor, essas mulheres como fontes do Senhor, jorrando para a vida eterna, saciando a sede daquele que está sedento, Senhor, sendo aquele primeiro socorro, o acolhimento, sendo as mãos do Senhor, o corpo do Senhor sobre a face da terra. Em nome de Jesus nós oramos. E eu te peço, Deus, levanta um exército de mulheres que conheçam ao Senhor, ao seu amor, como Axa conhecia seu pai Caleb, e que elas recebam do Senhor, das águas, das fontes superiores e inferiores, como Axa também recebeu. Nós oramos, crendo naquilo que o Senhor faz, e já te agradecendo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, minha linda, e que você beba das águas, que a sua sede seja saciada, e que você se torne uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus te abençoe.